Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Se você já é um ouvinte assídua por aqui, obrigada por me acompanhar semanalmente. Se você está chegando por aqui agora, obrigada por vir aqui conhecer o meu podcast. E eu quero te pedir carinhosamente, se você já é da casa ou se chegou por aqui agora, que você possa divulgar e compartilhar o meu podcast com o máximo de mulheres que vocês entendem que podem gostar do tema da maternidade. Porque não apenas mães podem se interessar por esse assunto. Mulheres que trabalham também com o público materno, mulheres às vezes que querem ser mães, pessoas que querem aprender como lidar com uma amiga, com uma irmã, com uma parente, talvez, que se tornou mãe. Então, esse podcast também pode te ajudar a entender um pouquinho do mundo materno. Eu estou por aqui há praticamente uns 3 anos. Meu filho agora está com 3 anos e 7 meses. E eu comecei a gravar esse podcast com mais ou menos, ele tinha uns 40 dias, 2 meses de vida. Então, lá no puerpério. Se você chegou por aqui agora, eu te convido a escutar outros episódios. Tem temas variados por aqui. E também fique à vontade para me sugerir um tema, talvez, que você queira me escutar falando. Hoje eu vou falar de um assunto, já trouxe aqui em outros momentos, mas eu vou falar sobre uma palavrinha doce, mágica, maravilhosa, mas que também tem a capacidade de ser irritante. Mamãe! Mamãe! Gente, quem diria que essa palavra que eu tanto sonhei escutar da boquinha do meu filho, algum dia ela se tornaria um fardo, ela se tornaria um saco. Às vezes, bem, eu perco as contas do quanto ele chama mamãe. Mamãe, 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 mamãe. Eu falo, meu Deus, por que ele não fala vovó? Por que ele não fala papai? Por que ele não chama outra pessoa? Eu lembro que no auge da minha TPM, esse mês, eu cheguei a falar pro meu marido assim, eu quero existir um pouquinho além de bem, eu quero existir um pouco além de ser mãe. E aquela frase ficou ecoando em mim e eu fui refletindo um pouco. E é exatamente sobre isso, assim. Eu não sei se você sente a mesma sensação ou se você conhece alguma mãe que tem essa sensação. Mas às vezes, quando eu tô aqui mergulhada em cuidar da casa, em fazer as coisas, e ele me chama o tempo inteiro, eu fico com uma sensação de sufocada. Ai, socorro, eu preciso existir para além desse papel. E assim, claro que em muitos momentos é uma delícia escutar, mas a maioria das vezes você está ocupada fazendo alguma coisa e você é interrompida zilhões de vezes para ouvir o que aquela criança tem a dizer. E bem está em uma fase de chamar a atenção o tempo inteiro, de competir. Então, às vezes a gente tá conversando, sei lá, eu e meu marido, eu e minha mãe, eu e a babá dele, e aí ele quer cortar, porque ele quer só ele ser ouvido. Então ele fica, mamãe, mamãe, mamãe. Vários áudios que eu mando no dia. O fundo musical é Benjamin me chamando. E, gente, eu até falei sobre isso recente quando eu falo, e aí, vai ter outro? Eu falo assim, se eu tivesse a capacidade de engravidar e a criança já nascer com 3 anos, eu adoraria. E eu falo isso porque, para mim, sem dúvidas, até hoje, um dos desafios... Luana, qual foi o pior desafio da maternidade? Tiveram alguns, mas assim, o pior, privação de sono. Privação de sono, é desumano, é surreal, é contra a nossa condição biológica. Nós precisamos dormir, né, para descansar, para sermos produtivos no outro dia, para conseguirmos fazer as coisas. E quando nós não dormimos, isso tem sequelas, irritabilidade, dor de cabeça, um monte de coisa. Então, quando eu paro para lembrar, né, fase lá bebezinho, que acorda ela toda hora para mamar, eu tenho que colocar para rotar e acorda para trocar a fralda, enfim. Não dormir 8 horas seguidas foi até hoje para mim o maior desafio. Mas isso não significa que os outros desafios do dia a dia, da rotina, a gente também não tenha que aprender a driblar. E a primeira coisa que eu queria falar, eu sempre falo sobre isso aqui, eu sempre abordo sobre esse tema, sobre acolhermos o nosso sentimento, às vezes de culpa, por sentir irritação com a palavra mamãe. Então eu respiro fundo
e falo: eu amo meu filho, eu amo estar com ele, mas é absolutamente normal eu me sentir irritada, eu me sentir incomodada por ser demandada o tempo inteiro. Por não conseguir, às vezes, terminar uma tarefa, sei lá. Tô tentando terminar aqui um recibo de um cliente no computador e toda hora me chama e toda hora me interrompe. Então, assim, é um desafio por aqui. E eu estou gravando esse episódio porque talvez você está se sentindo a pior mãe do mundo, porque você está se sentindo irritada pelo seu filho ficar te chamando o tempo inteiro. Mas eu quero te dizer que é normal, nós precisamos muitas vezes ter o sentimento de individualidade, de eu existo para além de ser mãe. É completamente normal eu querer comer sem ser incomodada, eu querer fazer as minhas coisas individualmente. Por isso que eu sempre falo lá no meu Instagram, para quem me segue, a importância do autocuidado. O quanto é importante a gente recarregar a nossa bateria, o quanto é importante a gente fazer coisas que nos revigora para poder conseguir dar conta do maternar. Porque, de fato, é uma doação o tempo inteiro, é um movimento de autossacrifício constante. Não estou falando apenas sobre a doação ali do ouvir uma mãe. Uma mãe é o básico, né? É o se preocupar com comer, com dar banho, com levar para a escola, com trazer para a escola, com brincar, com colocar para dormir, com interagir, com não tela demais, não, comida saudável. Então, assim, é tudo isso que de fato nos demanda muito. E para além disso, você estar ali tentando fazer qualquer coisa e tem alguém te chamando, te chamando, te chamando. Então, assim, tem coisas que, se a gente for pensar, tem algumas coisas que podem aumentar a nossa sensibilidade de ficarmos irritadas com isso. Então, assim, TPM, eu já sei, quando eu tô na TPM, meu Deus do céu, o mínimo se torna máximo. Então, uma mãe se torna um super mamãe no meu cérebro. Privação de sono, estarmos sobrecarregadas. Ou seja, quando estamos sobrecarregadas com outras situações, quando estamos com estresse acumulado, nós nos sentimos mais sensíveis, sim, a ficarmos irritadiças com o simples mamãe 24/48. Eu encontrei um relato de uma mãe aqui na internet, em um site chamado Reddit. O nome dela que aparece aqui é Nick. Ela fala assim: eu amo meu filho, gente. Eu amo mesmo. Ele tem 5 anos. Tá na fase que precisa que todo mundo fique olhando tudo que ele faz o tempo inteiro. Mamãe, olha. Olha, mamãe. Aí ele chuta o ar. Olha, mamãe, eu sei fazer isso, você viu? Olha, mamãe é uma pedra. Ei, mamãe, olha isso. Mamãe, olha pro lado do sofá. Eu realmente faço o meu melhor para parar tudo que eu estou fazendo e olhar para ele, fingir que eu estou interessada, mesmo que eu esteja totalmente focada nele. E ainda ele não para de falar: mamãe, você tá olhando mesmo? Filha, eu tô te olhando bem nos olhos. Então sim, eu tô olhando. E aí, assim, ela botou aqui um relato e um desabafo engraçado. E eu espero que outros pais na fase pré-escolar entendam. Meu filho não tem 5 anos ainda, tem 3 anos. E eu super me sinto representada pelo relato dessa mãe. E ela falou uma palavra, gente, ela falou uma palavra aqui que define muitos momentos: fingir. Gente, eu faço isso em alguns momentos. Eu tenho que respirar fundo e olhar pra ele, balançar a cabeça assim, sabe? Cabecinha de tartaruga. Mas eu tô pensando em outras coisas, eu tô pensando em terminar o que eu tava fazendo. Tá bom, filha, eu tô te vendo, filha, eu tô te olhando. E assim, que bom escutar relatos reais de outras mães que passam pela mesma sensação, pela mesma experiência. E faz a gente se sentir mais normal, né? Porque parece que a mãe perfeita é aquela que o seu filho te chama 300.000 vezes e você consegue responder calmamente, pacientemente, sem se sentir incomodada. Então, se você sente raiva, irritação, culpa, normal, estamos no mesmo barco, mas é o que eu trago. É muito importante que você se olhe, que você se cuide,
porque muitas vezes essa raiva, essa irritação, ela está também sinalizando uma sobrecarga, uma exaustão e um movimento que você precisa ter de cuidar um pouquinho de você. E se você também quer aprender um pouco sobre autocuidado materno, eu te convido a você começar a me seguir lá no Instagram. Eu falo muito sobre isso na minha rotina, no meu dia a dia. E esse mês de julho agora é o mês do meu aniversário. Então eu disponibilizei um cupom de 50% de desconto, tanto no meu livro quanto no meu curso. Meu curso Florescer, o Manual da Mãe Leve. No Florescer, eu ensino várias estratégias de manejo mesmo das emoções, de como se cuidar a partir da fase do bebê. Então, no meu curso, você pode ter acesso a conteúdos que possam te ajudar a ter uma maternidade mais leve. Então é isso. Me conta aí o que você achou desse episódio hoje. E continue aqui semanalmente me escutando. E obrigada, lindeza. Um beijo.